Olá pessoal, voltamos aí com mais uma aula, né, hoje para falar sobre a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que foi um dos grandes avanços da ECO 92, que é uma convenção que foi criada lá dentro da Reunião Ambiental Mundial, realizada pela ONU em 92, com o objetivo de contornar os problemas do aquecimento global. Então, durante essa conferência, os países que participaram, ratificaram a convenção, assinaram essa convenção, se comprometeram a realizar anualmente, ou quase anualmente, encontros em diversas partes do mundo para debater as questões sobre mudanças climáticas globais. E essas conferências são chamadas de conferências das partes envolvidas, então mais conhecida como COPs. E lá na COP3, realizada lá em Kyoto, no Japão, em 1997, foi criado um conjunto de regras que a gente chama de Protocolo de Kyoto, que objetivava ali naquele momento controlar a emissão de CO2 no mundo, reduzir a emissão de CO2, que é considerado o gás de estufa mais problemático porque ele é emitido em maior quantidade. Então é um dos principais vilões na questão do aquecimento global, que ao emitir o CO2 você aumenta a capacidade de estufa do nosso planeta. Então, qual que era o objetivo desse protocolo chamado Protocolo de Kyoto? É reduzir a emissão de CO2, e sendo que todos os países que estão ratificando esse protocolo têm um compromisso de desenvolver algum tipo de política para reduzir a emissão de CO2. Só que uma característica marcante desse protocolo, pessoal, é que ele estabelece metas de redução apenas para países ricos, e ele estabelece metas de redução em 5% com base nas emissões que esses países tinham em 1990. Tá legal? Então os países ricos, a partir desse protocolo, ficaram mais comprometidos e mais compromissados com reduções de até 5% com base nas emissões de 1990. Um das grandes polêmicas desse protocolo é que ele não colocava nesse mesmo grupo os países chamados países emergentes. E dentre esses países emergentes aparecem países como o Brasil, por exemplo, a Índia, a China, a própria Rússia, que são países muito poluentes. Tá? E aí não fica a obrigatoriedade desses países reduzirem em 5%. Quem é que tem que reduzir em 5%? É Estados Unidos, é a União Europeia, tá legal? É o Japão. Esse sim tem um compromisso mais efetivo de redução de poluição, tá bom? Agora, o que acontece? Para esse protocolo entrar em ação, ele tem alguns pré-requisitos. Ele tem que ser ratificado depois de ser criado esse protocolo, ele tem que ser ratificado por no mínimo 55 países, e esses 55 países têm que ser responsáveis por mais de 55% da poluição mundial. Se você cumpre esses pré-requisitos, esse protocolo deixa de ser apenas um protocolo e passa a ser uma regra, passa a ser um compromisso internacional, em que os países que não cumprirem esses compromissos, eles podem passar a sofrer algum tipo de sanção, até mesmo comercial, ou algum tipo de isolamento aí, ou algum tipo de penalidade imposta pela própria ONU. Tá bom, pessoal? Agora é interessante comentar que na época desse protocolo, como que era o quadro de poluição mundial? Os Estados Unidos ele destacava mundialmente como um grande poluidor mundial, seguido de China. Tá? E aí os Estados Unidos era responsável por algo em torno de mais ou menos 16 a 17% da poluição mundial, a China em torno de 11% da poluição mundial, A Indonésia aparecia também como grande poluidora mundial, a China, a Índia, tá? E o Brasil, nesse grupo de países, aparecia em 16º como poluidor mundial. É interessante até comentar isso, tá? O Brasil apareceu como 16º. Agora, se você considera as queimadas que são realizadas anualmente no Brasil, ele já pula para uma colocação muito mais próxima dos primeiros lugares. Ele ficaria entre os 6 maiores poluidores mundiais, tá bom? Bom lembrar que essas queimadas acontecem muito nessa época. A gente está percebendo o quanto a cidade de Belo Horizonte hoje está enfumaçada, Ela está com um visual muito ruim. Quem mora em lugares mais altos aí de Belo Horizonte sabe o quanto a gente sofre com queimadas, nesse período aí, que além de seco, o ar ainda está com essa quantidade enorme aí de CO2 na atmosfera e fuligem mesmo, poluição, tá bom, pessoal? Então, continuando aí, vocês podem dar uma olhadinha nesse mapa aí, que mostra justamente isso. O protocolo foi criado, tá, lá em 1997. A princípio, boa parte dos países começaram a ratificar esse protocolo, mas alguns países são considerados países muito importantes para ratificar, acabaram se posicionando contra essa ratificação. A exemplo dos Estados Unidos, um dos grandes incentivadores desse protocolo, na época, foi o Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos lá nos anos 90. Um democrata, foi muito defensor das questões ambientais, mas os democratas vão perder as eleições lá em 2000, tá? E quem vai assumir o governo nos Estados Unidos é o presidente Bush, um republicano. E qual foi o posicionamento que ele tomou quando ele assumiu o governo? Foi de ser totalmente contrário à ratificação do protocolo de Kyoto. E como os Estados Unidos era responsável por quase 20% da poluição mundial, a não ratificação por parte dos Estados Unidos
ela acaba criando dois problemas, né? Um que fica muito difícil de cumprir os pré-requisitos de atingir 55% da poluição mundial pelos países signatários para tornar esse protocolo uma lei. E outra grande dificuldade é que ao desistir, os Estados Unidos desistir, os demais países do mundo começam a ter uma tendência de não ratificar esse protocolo. Por quê? Porque não o país mais responsável por poluição mundial não quer aderir, né? E somos nós que vamos contornar esse problema, tá bom? Então essa não adesão dos Estados Unidos, ela acabou se tornando um problema, né? Como vocês podem ver nesse mapa aí, boa parte da Europa já tinha ratificado o protocolo, né? Países como a Alemanha, que são um dos grandes poluidores mundiais, já tinha ratificado, o Japão também já tinha ratificado, mas ainda existia a pendência dos Estados Unidos ratificar, e você não tinha ainda a ratificação nem da China, nem da Rússia e nem da Índia. E se você pega, por exemplo, a poluição mundial produzida pelos Estados Unidos, pela Índia, pela China e pela Rússia, fica muito difícil desse protocolo ser ratificado com 55% da poluição mundial. Tá legal? E o que não torna ele alguma coisa válida. Ô pessoal, e aí fica esse grande debate em torno dessas questões, tá? Agora é interessante comentar que lá na COP6, né, na sexta reunião lá em 2002, em Haia, na Holanda, houve a criação das políticas dos chamados Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, as MDLs. Tá? Isso é muito interessante. Essa ação consiste em desenvolver atividades que aproveitam melhor os recursos naturais no mundo, poupando a emissão de CO2 para a atmosfera, ou até mesmo retirando o CO2 da atmosfera, como, por exemplo, ao promover o reflorestamento, onde o crescimento das plantas implica na retirada de carbono da atmosfera e fixa, né, esse carbono na estrutura da própria planta. A criação da ideia do comércio de crédito de carbono também já foi aventada aí na COP6, tá? E é uma forma de financiar projetos em países desenvolvidos. Vou explicar melhor essa questão do crédito de carbono, porque a partir dessa ideia desenvolvida lá em Haia, na Holanda, em 2002, na COP6, ficou muito em aberto a ideia dos países ricos financiarem nos países pobres, nos países emergentes, tá? Nas economias emergentes, projetos que retirem da atmosfera CO2, como por exemplo o reflorestamento, o reaproveitamento de dejetos, como por exemplo produção de energia a partir de bagaço de cana, palha de arroz, tá? Projetos de utilização de biogás nos aterros sanitários, projetos de utilização do biogás, por exemplo, em fazendas, a partir de dejetos animais. Todos esses projetos são considerados MDLs. E a partir do momento que esses projetos são realizados, principalmente em países emergentes, eles criam créditos de carbono que podem ser comprados pelos países ricos, que é uma forma dos países ricos estarem financiando os projetos mais limpos nos países mais pobres, que são aqueles países menos capazes de promover ações bem efetivas no sentido de reduzir a emissão de CO2, tá? E lá na COP8, já em 2003, lá na Índia, em Nova Delhi, foi criado o chamado mercado de carbono. Então, se esses projetos já começam a ser desenvolvidos em alguns países e serem certificados, a partir do momento que algum país está desenvolvendo uma MDL e está criando ali um crédito de carbono, o país rico pode comprar esse crédito de carbono, que seria mais ou menos comprar o direito daquela redução da emissão de CO2, tá? Isso foi muito criticado em alguns espaços, como por exemplo o comércio do direito de poluir, né? Cria-se MDLs em países mais pobres, e os países ricos compram esses MDLs, esses projetos, esses direitos de emissão, tá? E acabam continuando com o mesmo ritmo de poluição, né? Eles acabam desenvolvendo ali nos seus países algo de efetivo para reduzir a emissão de CO2, mas acabam financiando lá nos países mais pobres alguns projetos que têm esse caráter. Não sei se ficou claro isso aí para vocês, tá bom? Passando aqui um pouquinho adiante, falando um pouco sobre esse mercado de carbono, como vocês podem ver aí, por exemplo, nessa imagem, como que funciona o mercado de carbono? Os países ricos, os países industrializados, eles expendem recursos financeiros que vão ser aplicados lá nos países mais pobres, tá? Nos países emergentes. Lá nos países emergentes vão ser feitos projetos que sequestram carbono ou que reduzem a emissão de CO2. Isso é gerado um crédito de carbono, do tipo, eu economizei a emissão lá de 1.000 toneladas de carbono. Quanto vale 1.000 toneladas de carbono? O país rico compra esse crédito de carbono, que seria mais ou menos, ele entraria naquela cota de 5% que eles têm que reduzir em emissão de CO2, tá bom? Então criou-se muito essa aplicação desse conceito de MDL, né, em projetos mais aplicados aos países emergentes. Como vocês podem ver, por exemplo, a venda de crédito de carbono, ela abre a perspectiva de quê? Da ampliação de espaços de reflorestamento com o objetivo de sequestro de carbono. Elas abrem oportunidade da agroenergia. Então, muitos desses projetos vão ser, por exemplo, financiar o aumento da produção de biocombustíveis no Brasil, por exemplo, o álcool combustível, o etanol, tá? O biodiesel.
todos eles geram crédito de carbono, tá? A produção de energia a partir de bagaço de cana, que era alguma coisa que era desperdiçada, por exemplo, nas usinas de álcool, e eles passaram o quê? Aproveitar aquele bagaço da cana para queimar numa mini usina termoelétrica, né? Aliás, para gerar energia elétrica, isso também gera crédito de carbono. A queima da palha de arroz, do resíduo da indústria de madeireira, são todos projetos que passaram a ser desenvolvidos em várias partes. Outro projeto interessante é a produção de energia a partir do lixo orgânico, né, nas grandes cidades. Você instala lá um biodigestor, acelera o processo de decomposição do lixo orgânico, produz o biogás, e esse biogás pode ser utilizado ali numa termoelétrica para gerar energia elétrica, pode ser utilizado num caminhão, né, do próprio caminhão do caminhão de recolhimento de lixo como fonte de energia. Tudo isso gera crédito de carbono. E é interessante do ponto de vista ambiental. E ocorre também nas fazendas através do biogás proveniente do dejeto animal. Algumas fazendas passaram a se certificar, gerar crédito de carbono, e isso passou a ser uma segunda fonte de renda para o negócio, né? Lá nas usinas de álcool, por exemplo, a produção de álcool é o principal negócio, mas algumas usinas passaram a ter crédito de carbono também, a partir da queima, né, do bagaço de cana, gerando uma energia elétrica considerada uma energia limpa e que gera um crédito de carbono. Então é muito interessante como é que esses projetos passaram a ser aplicados, tá, pessoal? E é interessante comentar também que os países onde as MDLs mais se desenvolveram são os países emergentes. Então se destacava em número de MDLs no mundo países como a Índia, Brasil e a China, que eram os 3 países que lideravam o ranking de maior número de MDLs desenvolvidas, tá? E o mercado de compra de carbono, quais são os grandes compradores de carbono? Se destacaram na compra desses créditos de carbono, a princípio, o Japão, o Canadá, a Itália, a Espanha e a Alemanha. Aí muita gente vai falar assim, por que os Estados Unidos não apareceu nesse grupo aí de países? É bom lembrar que o Bush, ele tirou os Estados Unidos do acordo, né, do protocolo de Kyoto. Então a saída dos Estados Unidos, ela não coloca os Estados Unidos como um compromisso de reduzir em 5%. Então quem estava comprando esses créditos de carbono, quem estava financiando esses MDLs, eram aqueles países que estavam compromissados com o protocolo, tá bom? Então passando aqui um pouco para frente, a cada 10 anos ficou acordado que as conferências iriam ser realizadas. A conferência de maior sucesso no mundo foi a ECO 92, realizada no Rio de Janeiro, né? E aí a próxima conferência mundial foi a Cúpula de Joanesburgo, também chamada de Rio+10. Por que Rio+10? 10 anos depois da ECO 92, né? Ou da Rio 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Aí ela foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul, tá? Em 2002, tá? Os temas debatidos lá foram proteger a biodiversidade do planeta, melhorar o acesso à água potável, necessidade de expandir o saneamento básico no mundo. Então já entra mais as questões sociais. A gente já percebe que as pessoas vão acordando para a lógica de que não dá para discutir, não dá para debater as questões ambientais sem incluir as questões sociais, pessoal. É muito incoerente você chegar para uma população mais pobre e falar com eles que eles têm que desenvolver algum projeto ali de preservação ambiental, quando na verdade eles estão passando necessidades básicas de sobrevivência. Então ele está às vezes degradando para sobreviver. Então essa questão da necessidade de expandir o saneamento básico, melhorar a condição social dessas populações, para depois, né, se possivelmente em conjunto com as melhorias sociais desenvolver alguma política ambiental, passa a ser uma necessidade e passa a ser alguma coisa mais visível até por parte das entidades principais que debatem as questões ambientais, tá bom? Então esses debates passam mais para essa questão, o acesso à energia, que é importante do ponto de vista social, né, e ambiental, o acesso à saúde das pessoas, tá? A criar formas de mitigar a fome, pacificar conflitos armados. Então essas questões, elas vêm para o debate junto com as questões ambientais, o que é muito mais coerente. Tá? Agora, os avanços lá em Joanesburgo, na África do Sul, foram muito poucos. Por quê? O contexto não era muito favorável. Vou lembrar que em 2002 o Bush estava no poder nos Estados Unidos, tinha acontecido em 2001 aquele atentado às Torres Gêmeas lá, né, que acabaram desencadeando uma guerra contra o terrorismo, né, e os Estados Unidos tinham promovido uma grande intervenção militar no Afeganistão, estava ameaçando outros países de promover intervenções militares. Então o ambiente não era um ambiente amistoso. E a política do Bush era uma política totalmente avessa, totalmente contrária às questões ambientais. Então os avanços não foram muitos. Mas mesmo assim, os líderes presentes na conferência de Joanesburgo reafirmaram um compromisso com a Agenda 21. Né? Os países concordaram em reduzir a falta de acesso à água potável em 50% até 2015. A Rússia se comprometeu a ratificar o protocolo de Kyoto. Eu considero isso um dos grandes avanços, porque com a adesão da Rússia, isso vai acontecer em 2004, o protocolo vai cumprir aqueles 55% necessários para tornar o protocolo não mais alguma coisa, né, do papel, mas tornar ele uma lei internacional.
Então essa adesão vai acontecer posterior à Conferência de Joanesburgo e vai ser o suficiente para tornar o Protocolo de Kyoto uma regra internacional, atingindo lá os 55% de emissões dos países que já tinham ratificado, tá bom? E é bom lembrar também que nessa conferência os países da OPEP fizeram forte oposição às metas implementadas. Por quê? Foi proposto na Conferência de Joanesburgo que cada país no mundo tivesse pelo menos na sua matriz energética 10% de energia limpa. Tá? E o que para o Brasil não é problema, pessoal, porque nós temos mais de 10%, nós temos aí quase 40%, 45% da nossa matriz hoje como energias limpas. Mas não é porque o Brasil se mobilizou para isso, né? É porque as nossas facilidades também, internamente, o Brasil tem uma oferta muito grande, né, de energias limpas para serem utilizadas. E é considerada energia limpa, por exemplo, a hidrelétrica. E o nosso potencial hidráulico favorece o cumprimento desses 10% com tranquilidade. Mas alguns países se opuseram, né? Por quê? Porque tem a sua matriz muito poluente. E para ele transformar 10% da sua matriz em energia limpa, vai ter que ter uma mobilização muito grande. Essa oposição da OPEP também tem outro fator. Se você vai aumentar a produção de energia limpa nas matrizes, significa reduzir o quê? O gasto de petróleo. Né? E reduzir o gasto de petróleo pode implicar lá no Oriente Médio uma queda do preço do combustível fóssil. E isso pode prejudicar a economia dos países da OPEP. Tá bom? Então daí esse posicionamento contrário dos países da OPEP. Pessoal, aqui para essa aula de hoje já está de bom tamanho a gente comentar esses avanços que aconteceram com o Protocolo de Kyoto, né? E com esses avanços que aconteceram com essas negociações de crédito de carbono, mas é bom lembrar que o Protocolo de Kyoto ele tem uma vigência até 2012. Né? Ele passou a ser uma lei internacional a partir de 2004 que aqueceu o crédito de carbono, né? O comércio de carbono, mas ele tem uma data de validade curta, ele se encerra lá em 2012 e em 2012 necessita de uma mobilização dos países para substituir o Protocolo de Kyoto por um outro protocolo que trate a mesma questão, que vise, né, o objetivo a redução de CO2 para controlar a questão do aquecimento global. Mas era isso para essa aula de hoje, não perca as aulas na sequência, nós vamos dividir isso em 3 partes, tá? E eu vou comentar o que vai ser o desdobramento do Protocolo de Kyoto, o final dele e o protocolo que veio para substituir, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, aproveitem aí para fazer a inscrição no canal e obrigado pela atenção de vocês. Vamos divulgar esses vídeos aí. Um abraço para vocês.